Eu sou Ernesto, do PCB, e a minha pergunta, eu acho que possivelmente o Wolf invocou mais o que me preocupa, é a questão justamente da educação, como ela se relaciona com o processo de luta ideológica e luta contra a alienação e tudo mais. Quando aqui nós falamos em educação, a gente temos que falar de televisão, porque é a televisão que faz a educação de massas. Não é? Então, a minha questão é a seguinte, como se liga esse processo de luta ideológica com a luta pela democratização dos meios de comunicação, não é? E que importância tem essa ligação? Que a minha questão é a seguinte, que aqui se fala do paralelo do capital, sobre a crise do capitalismo. O senhor falou de 600 trilhões de bolhas especulativas. 600 trilhões de bolhas especulativas. Uma coisa assim, incrível. Eu estava com um número muito menor. Mas falamos que 500 empresas possuem 52% do produto mundial bruto. Não é assim? Essas 500 empresas, há outro autor, que se chama Heinz Dietrich, ele falou de 15 mil pessoas, mais ou menos, que são os donos do mundo. 15 mil pessoas, dono da empresa, pessoa no poder do Estado. Como essas pessoas se organizam? Quais são os planos dessas pessoas? Eles têm nome. As companhias, as 500 maiores companhias que possuem 52% do mundo, que são responsáveis, essencialmente, da destruição ecológica, da crise econômica, do controle dos meios de comunicações, como eles se organizam, quais são os projetos deles para sair da crise. Boa noite, meu nome é Eli. Eu queria fazer uma pergunta à mesa, pode ser todos em conjunto, não importa. Eu vi muita discussão sobre ideologia, a ideologia A, a ideologia B, a ideologia da classe A, da B, da dominante, da subalterna, enfim. Mas na ideologia alemã, Marx não define a ideologia como sendo a ideologia da classe dominante, quer dizer, seja ela qual for, sempre será da classe dominante. Logo, não poderia haver uma ideologia da classe subalterna, já que a ideia da classe dominante é que permeia na classe subalterna, ou na classe espoliada, enfim, e acaba invertendo a relação da classe dominada achar que a ideia é dela mesma. Ela é magnífica, maravilhosa, que parte dela para toda uma sociedade. Quando, na realidade, a ideia vem de cima para baixo. Eu queria um esclarecimento nesse ponto. Obrigado. Obrigado, Eli. E, finalmente, aqui. Meu nome é Leandro. A minha pergunta é direcionada ao Oswaldo, mas eu acho que tem a ver também com a fala da Virgínia. Oswaldo, eu entendi que quando você falou o Estado está além da crise, o Estado não é solução, é parte do problema. Eu queria um esclarecimento sobre isso, porque hoje se fala muito que as corporações transnacionais elas apropriaram do Estado. Então, o Estado ele está se dissolvendo. Aí eu não sei se é nesse sentido que você estava comentando, então eu gostaria mais de um esclarecimento sobre essa afirmação. Mais um. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, não. Vou fazer um convite a todos. Nós estamos chegando agora do Ceará e nós estamos fazendo um fórum transnacional da emancipação humana em janeiro de 2010 em Fortaleza. E, inclusive, é um paradigma de uma nova teoria, a teoria da crítica radical do valor, que ao mesmo tempo fica entre essas questões que vocês estão colocando numa divergência, mas é tão profunda que talvez teria que ter uns 5, 6 debates para a gente poder aprofundar.
Como é que ficaria essa questão, para além do capital, nessa questão das categorias fundantes do sistema e a crise que nós estamos vivendo e essa questão da dissociação sexual? Como vocês veem essa questão? Se vai para além do capitalismo, o socialismo. Se o socialismo, na nossa visão, modernizou o capitalismo. Como é que fica essa questão diante dessa crise que nós estamos vivenciando no mundo todo, está nesse caderninho que nós distribuímos? Como é que vocês veem essa questão para além do capitalismo, sem apontar essa questão do socialismo, e sim uma crítica radical às categorias fundantes do sistema capitalista? Inclusive, essa questão da microeletrônica do trabalho morto substituindo o trabalho vivo, que é a questão do coração do sistema, né? Como é que fica se o trabalho cada vez mais está morrendo e o sistema está indo para outras questões? Então, a gente gostaria que aprofundasse melhor essas questões. Obrigado. Bom, eu pediria então que a mesa fizesse as suas considerações finais. Eu estou sugerindo aqui 5 minutos para cada fala. Pode ser assim? Então, respeitando a sequência original, eu vou passar a palavra à professora Virgínia. Bom, lógico que as questões são sempre amplas e as considerações finais abrem para uma série de questões para além dos textos que a gente fez, né? Educação, eu vou pegar um ponto de cada uma, porque eu acho que tem algumas coisas importantes. Educação e luta ideológica. Menos do que tentar responder a pergunta do Ernesto com a democratização dos meios de comunicação, eu vou manter o eixo da minha intervenção, que é tentar ver como está sendo feito pela burguesia antes da crise e durante a crise. Eu acho que essa é uma condição para a nossa luta, condição para que a gente consiga fazer. Uma boa parcela da educação hoje é não escolar e através de formas de agregação da juventude, através de projetos financiados por empresas em bairros populares, mobilizando setores populares pagos para atuar como apassivadores da luta popular. Essa é uma questão fundamental para a qual a gente tem de estar alerta, porque esse é um espaço de luta de classes. O espaço da luta de classes atravessa hoje a sociedade inteira. Tem algumas coisas que o Mesaros mostra de maneira evidente, é que, na escala atual, a luta de classes é a luta pela defesa da existência humana. Acho que esse é um elemento, é o primeiro ponto. O segundo ponto, o companheiro de camisa cinza, você perguntou se esses 500 mil proprietários têm nome, como se organizam. Eles têm nome, a Forbes publica, né? Forbes, Exame, etc., publicam os grandes milionários. Isso aí está publicado o tempo todo. O problema de publicar o nome deles não resolve. A gente precisa conseguir entender, na verdade, como isso se dissemina na vida social. Como isso se torna tentacular, poroso e capilar. E como isso significa, por exemplo, pegar valor econômico, ou pegar o Globo hoje, que são aquela catástrofe que eu leio todo dia, e verificar como é que eles estão hoje fazendo uma matéria, por exemplo, sobre como as mulheres são mais previdentes do que os homens e já estão pagando sua previdência privada aos 30 anos. Portanto, um fundo de pensão de previdência privada é um grande player, pode ou não ser um grande player internacional, jogador internacional, especulando para garantir a aposentadoria da dondoca que está lá na fotografia. Então, portanto, a discussão, lógico que se a gente conseguir pegar todos os 15 mil e trancar num condomínio, não deixar nunca mais eles saírem, seria ótimo. Bota eles naquele melhor condomínio, tem um conto assim, né? Tranca a porta, fecha por cima e pronto. Mas não se trata, não resolve, se trata de alterar o conjunto das relações sociais no sentido da autonomia dos produtores associados. Então, portanto, a gente tem de redescobrir que somos seres sociais produzindo valor para o capital. Enquanto isso não ficar claríssimo para a gente, o risco é da gente estar numa luta em paralelo. Ideologia das classes dominantes, se há ou não há ideologia da classe dominada? Bom, essa é uma questão para uma discussão comprida, mas eu acho que tem 2 pontos que eu acho que são
fundamentais aqui. A ideologia dominante é sempre a ideologia da classe dominada. Então, portanto, da classe dominante. Ai, que dera. Você vê de novo o lápis, ó, a ordem do desejo. Que a ideologia da classe dominante, para ser a ideologia da classe dominada, é da ordem do desejo mesmo. Portanto, a ideologia dominante é da classe dominante. Mas por isso eu trouxe, inclusive, quer dizer, a minha fala foi toda pautada numa dinâmica de dominação que segrega uma maneira de ser. Porém, para que isso faça sentido, para que isso tenha sentido no conjunto da vida social, para todo mundo, ela precisa não ser, aí eu vou tomar cuidado, não ser uma falsa consciência no sentido imediato, mas ser um mosaico amalgamado de contradições. Isso é bem Gramsci, e isso é bem interessante, porque as contradições dessa vida social vão aparecer como necessidades reais. E como necessidades reais vão ser subalternizadas dentro de uma dinâmica como essa da mercantil filantropia, que eu acho que é uma das mais dramáticas. Eu vou só dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos que a meu juízo são dramáticos. As lutas populares nos anos 80 no Brasil, a década de 80 foi a década mais rica de lutas populares na história desse país. Não tem nada parecido. Nessa década, começa a aparecer um fenômeno novo que é de militância paga. É um fenômeno no qual a militância passa a ser profissional e se afasta, e se orgulha de se afastar das classes sociais. E diz que não tem mais nada a ver com classe social. Esse primeiro esboço na década de 80, no qual essa militância, ainda em boa parte muito próxima mesmo dos movimentos populares, também não adianta ocultar, vai se transformar na década de 90 numa militância empreendedora, que agora já com popular só tem o fato de que vende serviços ou usa mão de obra popular. E se converte hoje no voluntariado empresarial. E não, portanto, não pode ser uma coisa descolada, totalmente descolada, mas tem de ser sempre subalternizante a partir de determinadas expectativas. Acho que esse é um exemplo. Um segundo exemplo, que aí já não tem a ver mais exatamente com a ideologia, mas é um tema que eu queria trazer, que vai ter a ver com a ideologia. Era um tema que eu queria trazer, o seguinte, há pouco tempo nós admitimos, mas Aros insiste que não basta a questão da propriedade, ele tem toda a razão, que é preciso transformar o tripé, o trabalho assalariado, o capital e o Estado. Então, eu vou tentar fazer a ponte para o outro. Porém, sem mexer no furdúncio da estrutura da propriedade, tu não consegue também chegar nos outros, é preciso atacar também a questão da propriedade. Há pouco tempo, uma parte dos movimentos sociais, inclusive movimentos femininos, exalta a questão da propriedade do corpo. Não há propriedade de corpo. Corpo não é alvo de propriedade. Ninguém entrou no supermercado e escolheu, eu quero aquele, para nascer ali, no Rio de Janeiro, naquele lugarzinho corpo não é propriedade. Esse argumento é um argumento que parece um argumento progressista, mas envolve um problema terrível. E o problema terrível é que hoje biologia humana é alvo de expropriação e propriedade. Enquanto em 1998 foram garantidas 6.000 patentes de biologia humana, em 2000 foram pedidas 160.000 patentes. Qualquer patente sobre biologia humana significa que algo que, em princípio, pertence a todos, é de todos, é algo que é comum à humanidade, se torna propriedade de alguns. Traduzindo, foi expropriado da maioria e faz parte de uma minoria. O que isso significa do ponto de vista da exploração via capital, nós não sabemos. Ponto. O último ponto, agora voltando para o Estado, o Estado é o garantidor do capital. Enquanto houver Estado, a classe social. Todo o argumento liberal é no sentido de dizer que no dia que o Estado acabar, nós vamos nos matar todos. Essa é a base do pensamento liberal. Tem de ter o Estado, porque senão a gente se mata. Então não pode não ter.
o fato de que a gente precise lutar dentro de Estados, com Estados, não pode eliminar a necessidade imperiosa da eliminação do Estado. Eu acho que essa é difícil, lógico que é. Lógico que é. Se fosse fácil sair do capital, a gente ia no fim de semana e depois voltava, né? Não, a questão do Estado, o Estado nunca é a solução. O Estado, passar pelo Estado e pelo público, que é uma reivindicação que a gente faz hoje no Brasil, porque nunca teve público de fato, só faz sentido se esse público for crescentemente autonomizado na base do controle popular, porque senão nós vamos ser expropriados de novo. O estado do bem-estar social, essa figura keynesiana que supõe a solução dos problemas e que confortou, ou acalmou, ou apassivou uma boa parcela de uma intelectualidade europeia que achava que daqui para frente acabou, nunca mais teria revolução, não era mais necessário fazer mais nada, porque está tudo certo, agora a gente opera aqui por dentro e vai avançando aos bocadinhos. Em 10 anos saiu. Ele não foi totalmente desmantelado em todos os países europeus, mas foi bastante desmantelado. E continua sendo. Não foi totalmente, até porque você tem uma resistência grande. Mas na Itália já foi muito mais do que na França, e na Inglaterra muito mais do que na França. Nos Estados Unidos nem falar. Você está assistindo agora a discussão sobre a questão do plano de saúde, que é um plano de saúde privado do Obama, que é todo cheio de elementos privados, e para esse plano você tem um muro de questões dizendo que se socialismo não pode. Por que socialismo não pode? Socialismo é o que precisa, só que não é o que o Obama está propondo. Eu acho que a questão da... Nós temos a exigência, aqui numa faculdade, né, humana, de História e Geografia, né, que nós estamos, nós temos uma exigência de entender a forma pela qual o capital se organiza na estrutura, na ossatura real do Estado, sobretudo brasileiro. Temos pesquisadores que já fazem isso. Nós temos essa responsabilidade de entender onde operam os mecanismos de controle e onde opera a nossa luta. E temos a possibilidade de fazer. Hoje, nós estamos aqui homenageando um autor que ele nunca esqueceu que o eixo fundamental é a nossa luta. E é porque lutamos que precisamos ter as condições de uma verdade, as condições da explicação do mundo, muito adiante daquelas que nos fornecem. Bom, eu queria, como são as nossas considerações finais, agradecer o controle aqui do Rui, agradecer a Ivana, mas a gentileza do controle, a satisfação de estar com os amigos, a satisfação de estar com vocês, e tenho certeza que esse ciclo todo vai ser um ciclo absolutamente extraordinário de aprendizado, de debate e de fertilização disso que nós precisamos, que é um pouco essa raiva revolucionária, né? Obrigado. Voy a tratar de responder brevemente a dos cuestiones. Preguntaban recién sobre si existe una ideología que no sea la de la clase dominante. Citó recién Virginia la frase muy conocida de Marx que dice que en toda época las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Directamente se deduce de eso que hay ideas no dominantes. Es decir, que hay ideologías oprimidas por la ideología de aquella clase que maneja a menudo el monopolio de los medios de educación, de información, etc. Marx y Engels eran conscientes del problema y después de la polémica con los neo-hegelianos, revisaron dos cuestiones. La primera es la relación entre base y superestructura, que es objeto de revisión posterior en la obra de Marx y Engels. Y en segundo lugar, el concepto de ideología. A Marx y Engels les preocupaba cómo definir la cultura proletaria, una ideología radicalmente opuesta a la ideología burguesa. Los historiadores del concepto de ideología lo ubican en Engels, dicen que el viejo Engels usó la palabra cosmovisión
Weltanschauung, para definir la cultura proletaria. Es cierto que aparece en Engels, pero aparece mucho antes en Marx. Hoy la obra de Marx está digitalizada y uno puede buscar términos y ver cuándo aparecieron en el tiempo. Muy temprano aparece en Marx el término de cosmovisión para hablar de una clase en lucha en contra de la clase dominante. Hay un ejemplo que da Marx que es bastante ilustrativo y es la Revolución Francesa. Dice Marx muy positivamente sobre la burguesía en ascenso que la filosofía de la Ilustración se colocó al nivel de la calle, de la discusión en las calles y de la lucha en la vida cotidiana. Eso es ideología, de una clase que no está en el poder y que por lo tanto no es dominante. Sin usar la palabra cosmovisión, la idea estaba muy temprano en Marx, en los escritos de la década del 40. Recordamos la frase donde dice Marx que el pensamiento se vuelve radical cuando consigue aferrar a las masas. Esto es, concretamente, ideología. Pero Marx había dicho una cosa más, y es que la revolución proletaria va a tener un corazón y una mente. Y es el proletariado y los intelectuales. Es decir, es esa función la que, uniendo la lucha proletaria con la reflexión de los intelectuales, produce ideología. La otra cuestión es el comentario de Osvaldo respecto de Levy. Levy es también un amigo, una persona muy estimable, con quien no estoy de acuerdo en muchos puntos desde una posición muy modesta. Lo que dice Levy es que, en efecto, ciencia e ideología son diferentes y propicia el concepto de ideología, pero dice que en Marx no hay un concepto positivo de ideología, y creo que esto no es cierto. Esto lo señala Levy en Ciencia e Ideología, este libro muy pequeño que es una síntesis de las aventuras de Marx contra el barón de Münchhausen. Vou responder só uma parte porque outras já foram respondidas pelos... Não quero chover no molhado ou concorrer com o que foi dito por Virginia, por Miguel, etc. A questão de que colocaram a questão do Estado, do capital, da concentração do capital, de como é que o capitalismo de hoje... Bom, eu vou tentar ver rapidinho isto sem nos afastar do que estamos discutindo aqui. A esencia da questão para mim é o seguinte: nós temos que ter um fio condutor firme e ele não pode ser dogmático. Aí que está todo o problema. Não pode ser dogmático porque a realidade muda constantemente e nós temos que analisá-la na sua especificidade e na sua originalidade. A crise atual é uma repetição da crise de 29? Não. Repito de novo, a crise atual é uma repetição da crise de 29? Sim. As duas coisas. E do que a crise de 1873 a 1896, por aí, que põe a chamada Primeira Grande Depressão, certo? Não vai se resolver como aquelas e vai se resolver como aquelas. Como se resolveram aquelas? A través do imperialismo e do massacre dos holocausto colonial, como foi definido por Mike Davis en un libro, e a través do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Esas foram as saídas para esas crises. Esta vai exigir uma coisa semelhante e diferente. Se houver uma saída capitalista, vai ser pior do que essas. Se houver. Por isso que temos que estar atentos. Para isso nos serve Mesaros. Por quê? Porque aquí, por exemplo, se falou, perguntaram contratos derivativos, fundos de pensão foram aqui mencionados, porque estes são fenómenos novos. É isto que nós temos que ver. Quantos são os fundos derivativos? As estimativas variam entre 450 e 600 trilhões de dólares. Eu não sei se vocês têm uma ideia do que eu estou falando. Por que variam tanto? 150 trilhões de dólares é quase 3 vezes o PIB do mundo. Porque a maioria dos contratos derivativos, ou boa parte deles, são contratos de gaveta, não estão registrados. Então, portanto, não há, são estimativas. Algumas cifras oficiais, e todo mundo sabe que as cifras oficiais estão aquém da realidade. Quem especula com os fundos derivativos? Os fundos de pensão, principalmente. Como se constituem os fundos de pensão?
pero dinheiro aos trabalhadores. Ou seja, que os grandes players são que? São fundos constituídos com dinheiro, originalmente, dos assalariados. Com o que o capitalismo conseguiu nesta etapa, e isso está entrando em crise, e isso é novo, tornar os trabalhadores interessados. Por quê? Porque esses fundos estão lastreados em quê? Em ações das companhias privadas. Os tornam, portanto, interessados em que as companhias privadas funcionem bem. Por quê? Porque que é um fundo de pensão? É uma conta, é uma aplicação de caráter especulativo. E o que tem que fazer essa empresa para andar bem? Por exemplo, numa situação de crise. Tem que conseguir demitir trabalhadores, racionalizar a produção, combater a queda da taxa de lucro, certo? A través de medidas de aumento da produtividade por mais-valia absoluta relativa ou a combinação de ambas, que é o que acontece atualmente. Ou seja, torna os trabalhadores que estão ainda trabalhando, mas que depositam seu dinheiro num fundo de pensão privado, interessados em que a empresa que lastreia esse fundo de pensão privado demita, racionalize, estenda a jornada de trabalho, etc. Fantástico. Isto é o capitalismo de antes? Não. Isto é novo. São transformações que nós vivemos. Quando tenho que dar um exemplo, digo, nós vivemos a cultura do cartão de crédito. Isto é o mais importante. Quando eu entrei para dar aula na USP, eu gastava o salário pelo que eu tinha trabalhado no mês precedente. Eu agora gasto o salário que vou receber nos meses próximos. Eu gasto o dinheiro que vou ganhar por aulas que ainda não dei. Porque vivemos a cultura do crédito. E como chamam esta crise? Credit crunch. Afundamento do crédito. Aí que está todo o problema. O cartão de crédito é uma nova maneira de financiamento do consumo, é nova a maneira antiga. Por quê? Porque o financiamento do crédito foi a saída para todas as crises precedentes do capitalismo, ou foi a tentativa de saída que nunca deu certo. Mas há formas novas. Por exemplo, e aqui voltamos a Mesaros, há um capítulo muito interessante, leiam este livro, onde se discute a questão das sociedades anónimas e da estatização. Que são as... Porque eu me lembro, a partir de Engels, por isso temos que ter um fio condutor. Os fenômenos são novos, mas o pensamento acerca do fenômeno não é novo. Ele tem que nos permitir pensar o novo a partir das conquistas e não pensarmos que porque estamos diante de um fenômeno novo, tudo o que foi dito precedentemente não serve para nada. Porque, eu me lembro, sempre, um dos primeiros livros que eu li foi Do Socialismo Utópico ao Científico, de Friedrich Engels, onde esse autor, eu tinha 15 anos, 16, não me lembro, dizia que as sociedades anónimas são uma forma pré-socialista. E digo, este cara está louco. Ah, não, Engels, pelo amor de Deus, não devia estar louco, certo? Alguma coisa tinha a ver. Efetivamente, por quê? Porque ele vivia a passagem de um capitalismo baseado na propriedade privada individual para um capitalismo baseado na captação da poupança popular, onde a questão da propriedade privada inmediata perdia sua importância. E isto era fundamental. Foi analisado por Engels e foi aprofundado por Bukharin num livro excepcional, nunca traduzido ao português e deveria serlo, que se chama Economia Política do Rentista, onde se discute a importância da questão de que o capitalista se transforma num ente completamente parasitário. O que não nega o capitalismo, Engels já dizia, isto é pré-socialista, nega o capitalismo, mas o capitalismo continua. Aí que está todo o problema. Quando alguns autores isolaram este aspecto, diz, quem dirige as empresas? Não são os proprietários das ações, não são os antigos donos, são os gerentes. E alguns, então todo o que pensamos anteriormente não serve para nada. E um senhor chamado Bruno Rizzi e depois um senhor chamado James Barham pegaram nisso e falaram, não é mais capitalismo, é outra coisa, porque a classe dominante não são mais os capitalistas, são os gerentes. Escreveram 2 livros, um se chama Burocratização do Mundo e outro, que é uma cópia do primeiro, se chama A Revolução dos Managers, ou dos gerentes. Bom, um deles terminou fascista, não tem importância, e outro ideólogo do capitalismo americano. Bom, tirar... Sí, no, foi um dos ideólogos da Guerra Fria. Eram, respectivamente, um comunista e outro trotskista. No irigen, certo?
Terminaram aí. Bom, porque jogaram tudo fora. Jogaram, ou seja, o fenômeno é novo, não havia fio condutor. Jogaram o marxismo fora, jogaram tudo fora, isolaram um aspecto e tudo mais. Depois se discute, porque se passa das sociedades anónimas para a estatização. A estatização é muito mais do que uma sociedade anônima. O Estado se torna proprietário. Trotsky diz, num texto famoso, a estatização é a negação da propriedade privada no interior da propriedade privada. Não passamos pela sociedade anônima, pela estatização, e agora estamos chegando a fundo de pensão, cartão de crédito, etc, etc, etc. Então o colega aqui falou, há uma imbricação maior do que em todo o passado desse 15% que controla e o Estado. Como é que fica o Estado nessa história? E diz, porque o Estado é propriedade deles. Mas quem são eles? São pessoas que estão, por exemplo... Vocês sabem quanto é o imposto de herança nos Estados Unidos da América? Chega a 90% da herança. Parece que estamos quase no socialismo. Marx, no Manifesto Comunista, não chegava a propor isso. Ficava com uma percentual menor. Por isso, que quando uma pessoa fica muito rica, abandona os negócios e se dedica à filantropia. Esse é o segredo de Bill Gates. Por que ele cria uma fundação? Para preservar a propriedade privada sob outra forma, sob a forma de ONGs, investimento social e um monte de besteiras, e dessa maneira seus filhos vão continuar controlando o capital que ele amealhou, que ele supostamente ganhou trabalhando, que não é verdade. Porque quem fez esse capital foi o trabalho não pago dos trabalhadores. Certo? Por isso que todos eles fazem fundações. Por isso que tem tanta fundação. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação isto, Fundação aquilo, e aqui também vivemos a praga das fundações, certo? No Brasil também. Por quê? Porque as fundações são a maneira achada numa capitalismo que encontra cada vez menos margens para sobreviver segundo os métodos de reprodução ampliada precedentes, de se reciclar nessas condições. E temos fundações que são mais que a negação da propriedade privada e fenômenos desse tipo, cartões de crédito, fundos de pensão, etc. Com todos esses fenômenos que nós já nos vimos. O capitalismo sobrevive no quadro, certo? De uma constante negação de si próprio. Vou terminar dizendo, por isso que é significativo o seguinte, para onde vai esta crise? Vai longe. Deram no último ano o Prêmio Nobel de Economia a um sujeito que passa por ser muito inteligente e que é culto, mas que é inteligente para mim não é muito, que se chama Paul Krugman, certo? Que escreve um monte de livros, você vai em qualquer aeroporto, todo mundo os compra, certo? É o intelectual. O que propõe Paul Krugman? Que é uma voz autorizada. Ele é um keynesiano, sempre foi, certo? Mas era meio marginal antes. Por quê? Porque era keynesiano e o que estava na moda eram os neoliberais. Agora que o neoliberalismo foi pro Beleleu, certo? E já ninguém ouviu falar, certo? Deram o prêmio Nobel para um keynesiano, lógico. E o que propõe Paul Krugman? Depois que lhe deram o prêmio Nobel, certo? E ele diz, bom, estou tranquilo, já me deram o prêmio, agora posso falar o que eu quero, diz. Só tem uma saída. Nacionalizar, estatizar todo o sistema financeiro em todos os países. Porque se vocês pensam que com 18 trilhões de dólares, que é uma enormidade, vão resolver o buraco financeiro deste mundo, vocês estão doidos. Tem que nacionalizar todos os bancos. É a única saída para o capitalismo. Quem o defende não é um socialista. Quando os trotskistas brasileiros, há 5 anos, propunham estatizar o sistema financeiro neste país, vocês estão loucos. Agora, Paul Krugman, que de trotskista não tem nada, propõe a nacionalizar o sistema financeiro do mundo inteiro. Porque diz que sem isso o capitalismo não tem saída. Estão se matando entre eles. Este foi um debate que foi da Foice, certo? E isto foi o segredo da eleição de Obama e todas estas questões, certo? Por quê? Porque Gordon Brown queria ir para esse lado, nacionalizar. Nacionalizou o Northern Rock, o quarto banco inglês. E aí os Estados Unidos falaram, para aí. Ainda não chegou a hora. O que estão fazendo? Estão comprando ações. Se transformaram, estão estatizando em conta-gotas. Se transformaram em acionistas majoritários do Citigroup, dos principais bancos norte-americanos. Estão indo para a nacionalização bancária, só que devagar. Vai dar resultado? Ou é melhor a receita de Paul Krugman, que parcialmente foi aplicada na Inglaterra por Gordon Brown, nacionalizar direto? Não se sabe, aí tem que acompanhar toda essa história. Bom, e tem que ler Mesaros, por quê? Porque esse debate já existe, está aqui, nesse livro, certo? O debate que vinha sobre, ele cita Paul Matic, um autor injustamente esquecido também, certo? Que também tem que ser citado, um livro extraordinário, Marx e Keynes, Os limites da economia mista, não existe em português. Fundamental para entender a crise atual, certo?
Então, nós vemos todos esses debates. E a última coisa, porque o Estado, companheiro me pergunta, o Estado é... Mas aparentemente não é. Olha para o Estado norte-americano. Negro na presidência. Acaba de nomear uma chicana para a Corte Suprema. Daqui a pouco vão dizer que é o governo dos negros, das mulheres e dos mexicanos. Esse é o Estado das multinacionais? Ao contrário, procura aparecer, se dar uma aparência, de ser um Estado dos oprimidos históricos, dos chicanos, das mulheres, dos negros. Hillary Clinton, uma mulher, vai jogar a bomba atômica no Irã, mas é uma mulher, cuidado. Ou como dice un grupo feminista nos Estados Unidos de América, que supoña que teña alguma origen de esquerda, cuando descubriran que unha tenente do exército norteamericano chamada England, non sei por que ese nome extraño, se chamaba England e é norteamericana, había torturado un monte de iraquianos de maneira atroz, e ese grupo feminista declarou: isto demostra que non há nada que un homem faça que unha muller non possa facer. O capitalismo chupa tudo, até o feminismo. A reivindicação da igualdade racial dos negros. Nós vamos nos perder. Temos que ter um fio condutor, que é a análise do capitalismo, da sua ideologia e das contradições de classe que não desaparecem, embora todos estes fenômenos existam. Esas contradições de clase non desaparecen, elas asumen formas novas e debemos analizarlas a partir do arsenal teórico construído no pasado, e este é un dos libros esenciais e Mesaros é un dos autores fundamentais para que iso seja feito, porque esta geración ten esa misión, certo? E os que somos da geración un pouco precedente vamos a estar con ela nesa tarefa. Muito obrigado. Bom, a essa altura acrescentar algo aqui é difícil, mas só sublinhar, então, duas questões. A primeira é essa: o importante é pensar a sociedade como sociedade capitalista. Não vai adiantar pegar aqueles 15 mil, pôr lá num lugar, trancar, e não adianta. Isso foi feito no socialismo real. É isso aí que foi feito. Era uma sociedade sem capitalistas que reproduziu o capital. Era uma sociedade capitalista. Eu acho que são esses os termos que o Mésaros pensa. Como pensar uma sociedade não capitalista? Uma sociedade para além do capitalismo. Já era pensar hoje. Hoje é possível ir além do capital. Esse que é o desafio que o Mésaros está dizendo. Não precisa ir no futuro, algum dia. Hoje. Em que condições? Nas próprias condições de usar a força do capital contra ele mesmo. É o que diz o Marx, né? A única maneira do capital acabar é usar a força dele contra ele mesmo. Capital é uma contradição em processo, diz o Marx, é um texto famoso do Grundrisse. E eu acho que essa é uma questão importante para nós pensarmos a questão do trabalho, que foi dito aqui, alguém falou aqui que o trabalho está desaparecendo. O trabalho não está desaparecendo, não está, de jeito nenhum. Né? Contradição em processo é aquela que o Marx aponta como, ao mesmo tempo em que o capital procura diminuir a presença do trabalho na sua produção, ao mesmo tempo ele procura medir tudo em termos de tempo de trabalho. Ou seja, ao mesmo tempo ele constantemente reproduz a forma social da sociedade capitalista. Essa que é a questão para nós. Né? Então não adianta matar os capitalistas e não adianta nos culparmos. Nós temos que pensar em termos não moralistas. O que faz um trabalhador hoje em dia? Nós não podemos culpar um trabalhador que entra no fundo de pensão, ele não tem mais pensão. Não é por causa... Ou alguém que compra uma ação da Petrobras, ele não é mal por causa disso. Ele está numa sociedade capitalista. Vamos parar com essa brincadeira, não adianta esse tipo de moralismo. Não, eu não posso, agora nós vamos tudo lá. Não, isso não é um problema. O problema é pensar formas de uma sociedade não capitalista, sem julgamento moral. Não adianta isso. Nós todos somos assalariados. Eu sou assalariado. Se eu tiver chance de comprar uma ação da Petrobras e vender por 10 vezes o bolo, o que eu não vou fazer? Vou. Isso é bobagem. Não é essa a questão, não é esta. Nós temos que pensar em... Bom, é aí que... Então, já resumindo. Aí que entra a educação. O Mésaros diz, olha, isso é uma resposta para o meu amigo Ernesto.
Mesros diz assim, desafio e o fardo do tempo histórico. Ele diz assim, o desafio do tempo histórico é aceitar o fardo da responsabilidade que dele emerge. O trabalho dedicado, voltado ao assentamento dos alicerces de uma ordem social genuinamente cooperativa, precisa começar no presente imediato. É isso que ele diz. Isso aí se faz com a educação. O que são os meios de comunicação de massa? São uma maneira de transformar a ideologia em sociedade. A sociedade hoje é ideologia materializada. Ela é ideologia. Ideologia não é um conjunto de ideias que nós temos, não. Ideologia é a forma social da sociedade presente. Ela é produzida na televisão, por exemplo. As medidas pelas quais nós nos avaliamos os outros, pensamos na competição, no trabalho, na universidade, são reproduzidas na televisão. Bom, então nós precisamos pensar uma alternativa a isso. Como pensar uma sociedade que também é ideológica de outro ponto de vista, em que vale o trabalho, que vale a cooperação, que não seja bárbara, né? O Mesros tem um livro importantíssimo que se chama Socialismo ou Barbárie, se eu não me engano. Né? É essa a questão. Quer dizer, a nossa sociedade é bárbara. São as saídas para a crise passam pela barbárie. O Oswaldo acabou de dizer isso, e é isso mesmo. É claro, a saída o capitalismo ele expropria pela violência. Sempre a acumulação primitiva está presente. Esse papo da acumulação que se dá fora da violência da expropriação, isso não existe. Isso não existe. A violência está sempre presente. Agora, como é que nós pensamos? É preciso pensar isso a partir de já. Né? Uma forma social em que se dê essa partida para o além. Nós não estamos além nós estamos indo para o além. Para o além. É um movimento, é um dinamismo. Mas tem que começar já, não adianta pensar no futuro. É isso aí, né? Não tem mais o que dizer. Já falamos tudo. Obrigado.